Estão vendo a tela compartilhada, gente? Sim. Sim, professor. Deixa eu colocar no modo apresentação aqui, fica melhor. Ok, então a gente vai falar hoje de medidas de associação, tá? Bom, o que a gente falou muito até agora, né? A gente falou muito do processo saúde e doença, né? Falamos que, citando a definição da Organização Mundial de Saúde, né? Que saúde é um estado completo de bem-estar físico, não é somente a ausência de doença. Tá? Então, como é que nós medimos, então, saúde e doença? No livro, eu acho que eu compartilhei com vocês, né, da Rocorial, que é um livro de 1000 e poucas páginas, um livro bastante completo, com vários artigos sobre epidemiologia. Aí, num dos livros, quando ela vai falar os autores vão falar sobre medidas de saúde e doença, eles fazem até uma relação com uma viagem, né, com um caminho percorrido, e aí faz essa relação entre o destino, tá, da viagem e o caminho que você vai percorrer ao longo dessa viagem para explicar um pouco dessas medidas. Então, como é que nós medimos saúde, como é que nós medimos doença? Então, esse vai ser o tema da aula de hoje, um pouco dessas medidas, e como é que nós podemos fazer essas associações. Então, o primeiro grupo que fez a apresentação hoje tentou responder uma pergunta, né, pensando na associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a prevalência de obesidade na população brasileira. Né? Então, elas pegaram lá, o pessoal do grupo pegou os dados lá no CISVAN referente ao consumo de alimentos ultraprocessados, pegou os dados referentes a prevalência de obesidade. E aí viu-se que existia lá tentaram fazer uma comparação e via que existia próximo, né? Os dois dados estavam próximos de 70% da população consomem alimentos ultraprocessados, e essa mesma proporção próxima dela da população está acima do peso, tá? Ou sobrepeso ou obesidade. Bom, elas fizeram uma analogia ali vendo esses dados, mas existem maneiras de a gente fazer essas associações, né, de forma mais robusta. Então, quando é que nós fazemos associações? Então, a gente viu, e vocês começaram a ver isso lá no primeiro período com o Nassib, na disciplina de Filosofia e Metodologia, que existem estudos, né, para a gente analisar essas associações, analisar associações entre fatores de risco e desfecho. Né? E um exemplo clássico, quando a gente começa a estudar isso, e a gente vai falar mais de forma aprofundada desses estudos na aula da semana que vem, quando a gente for falar dos estudos epidemiológicos, do desenho desses estudos, mas um exemplo clássico são os estudos desenvolvidos nas décadas de 50 e 60, do século XX, né, então 1950, 1960, que associaram ou associavam àquela altura o consumo de tabaco, né, então fumar, com o desenvolvimento de câncer de pulmão. Né, então aquilo foi um estudo observacional que procurou, que investigava a associação entre um fator de risco, que no caso é o tabaco, e o desfecho, que no caso era o câncer de pulmão. Então, nós temos estudos específicos para investigar essas associações. Bom, e nesses estudos a gente tem medidas específicas, formas de medir essas associações, é o que a gente vai falar hoje. Tá? Então a gente vai falar hoje de formas de medida, como é que a gente pode medir saúde e doença. Então, como medir saúde? Né? Então, presença ou ausência de doença, normalidade versus anormalidade, então, há formas de a gente medir saúde. Tá? Então, entre os critérios que Bonita traz no seu livro, aquele livro que também compartilhei com vocês, é a presença de 2 sinais maiores, ou um sinal maior e 2 menores, desde que precedida de infecção por estreptococos do grupo A, indica alta probabilidade de ocorrência de febre reumática. Então, ela traz nessa discussão um exemplo de que você precisa ter critérios para ter o diagnóstico de febre reumática. Então,
dentre esses critérios, você precisa da presença de 2 sinais maiores ou um sinal maior e 2 menores. Então, se você tiver 2 sinais desse conjunto ou um sinal desse conjunto e 2 desse conjunto, você pode, então, fechar um diagnóstico para a febre reumática. Tá? Então, veja que, como a gente discute lá desde o primeiro período, o que a gente precisa? A gente precisa objetivar, né? O conhecimento científico, uma das características dele é aquele conhecimento objetivo. Então, a gente vai objetivar, e a gente faz essa objetivação através dessas medidas que a gente vai passar a estudar hoje. Né? Um outro exemplo, né, são as RDAs, ou as EARs, que são recomendações sobre consumo de nutrientes. Isso também vale, essa mesma lógica vale para diagnósticos, por exemplo, de diabetes. Então, você usa a glicemia para diagnosticar diabetes. Você vai ter um intervalo em que, dentro desse intervalo, a pessoa, né, não tem diabetes, e a partir de um certo valor da glicemia, a pessoa vai ser diagnosticada com diabetes. Então, como que isso é definido? Né? Então, isso é definido através de uma curva chamada na estatística, vocês vão ver isso aqui no próximo período, de curva normal. O que a gente sabe? A gente sabe que várias medidas do nosso cotidiano, da nossa natureza, elas se comportam, ela tem um comportamento parecido ou aproximado a esta curva, é chamada de curva normal, ou curva gaussiana, tá? Ou distribuição normal ou distribuição gaussiana. Dentro dessa curva, se a gente padronizar a nossa medida, a gente vai ter média zero e desvio padrão igual a 1. E aí, no intervalo entre mais ou menos um desvio padrão, então aqui no meio, se você pegar do menos 1 até 1, você vai ter aproximadamente 68% das medidas. Se você pegar entre 2 e menos 2, nesse intervalo, você vai ter aproximadamente 95% das medidas. Se você pegar entre menos 3 e 3 desvios padrão, você vai ter aproximadamente 99,5% das medidas. Então, por que isso é importante? Né? Porque a gente consegue transpor isso para, por exemplo, o cálculo das recomendações dietéticas, a partir do momento que a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem nenhum problema, elas vão estar concentradas aqui no meio. E as pessoas que têm, por exemplo, a ausência de algum nutriente, elas vão estar nesses extremos da curva. Então, a recomendação, a RDA, ela vai estabelecer esses limites a partir dessa curva normal. Então, normalmente, né, em muitos casos, por exemplo, a recomendação de ferro, né, ela é feita de tal maneira, uma criança precisa consumir uma certa quantidade de ferro por dia, no mínimo essa quantidade. Então, como que é definida essa quantidade? Através dessa curva normal. Né? Então, essa quantidade ela é definida aqui multiplicando o desvio padrão por 2. Por quê? Porque aí a gente vai ter aproximadamente 95% das pessoas aqui. Então, 2,5% que vai estar nos extremos, elas vão estar com ausência desse nutriente, pode ser o ferro, pode ser alguma vitamina, enfim. Tá? Então, isso vale tanto para as recomendações dietéticas, quanto a mesma lógica utilizada para diagnósticos, né, de doença, como as doenças que a gente faz o diagnóstico por laboratório, né, como a diabetes, por exemplo, colesterol, aquelas taxas que são utilizadas para verificar, né, se a pessoa tem gordura no fígado, então seguem essa lógica. Tá? Bem, bom, vou passar isso aqui. Bem, mas vamos ver esse caso, né, sobre a medida de ocorrência de doenças. Então, se a gente pegar nessa tabela, a gente vai ter os casos de hipertensão autorreferidas em Maceió e Recife. E aí isso é um pouco do que eu estava comentando quando vocês estavam fazendo as apresentações, da importância de a gente utilizar
de medidas, quando quer fazer comparações relativas, né? Relativas a um certo referencial, que no caso, quando você está querendo comparar lugares diferentes, você pode usar as populações. Né? Então, por exemplo, se eu quero saber onde eu tenho uma maior prevalência de hipertensão, em Maceió ou em Recife? Né? Então, eu posso elaborar um estudo em que eu vou fazer uma pesquisa com uma certa amostra para medir isso. Né? Então, como que eu vou medir? Eu vou perguntar para as pessoas, né? Ou vou perguntar para as pessoas, ou vou verificar em algum sistema. Então, aqui, por exemplo, esses dados eles foram retirados pelo Jonas do DataSUS. O DataSUS, para vocês que estão iniciando agora também na área, né, da saúde, é um sistema, uma outra base de dados que nós podemos utilizar para fazer pesquisas, né? Assim como eu falei do Sysvan, assim como eu comentei sobre o Vigitel, né, o DataSUS é uma outra base de dados em que a gente pode utilizar para obter informações. Então, consultando o DataSUS, a gente chegou nesses números, né, que em Maceió, isso em 2013, tá, a gente tinha 152 mil, quase 153 mil pessoas, né, declararam, porque aqui é casos de hipertensão autorreferidos, então declararam que tinham hipertensão, enquanto em Recife, quase 270 mil pessoas declararam que tinham hipertensão. E aí você tem esses casos de hipertensão divididos por faixa etária, né? Então você tem de 20 a 29, de 30 a 39 e assim por diante. Bom, então esse é o total em Maceió, esse é o total em Recife. Olhando para esses números, eu posso afirmar que em Recife eu tenho uma prevalência maior de hipertensão do que em Maceió? Sim ou não? Sim, professor. Sim, né? Quem falou? Deixa eu ver aqui, eu vou fechar aqui minha tela. Felipe. Felipe. Felipe, por que você conclui que em Recife você tem uma prevalência maior de hipertensão do que em Maceió? Como é que você chegou nesse resultado? Professor, olhando pelo gráfico aí, dá para ver que o número de casos são maiores em Recife. Isso, muito bem. Ó. O Felipe disse o seguinte, né? Eu vou deixar assim, gente, para eu ir vendo aqui quando vocês colocarem alguma coisa. Então, o Felipe disse assim, ó. Bom, em Recife teve 270 mil casos em 2013, né? 270 mil pessoas aproximadamente disseram, né? Declararam, porque é autorreferido, que tinham hipertensão. Em Maceió foi 152 mil. Então eu posso dizer que em Recife eu tive mais casos de hipertensão do que em Maceió. Beleza. Tamires, pode falar. Você levantou a mão. Sim, mas eu acho que é aquilo que o senhor falou também, depende da população total, né? Perfeito. Aí vem uma outra questão, né? A população de Recife não é igual à população de Maceió, né? Maceió tem 1.100.000 habitantes aproximadamente. Recife eu não sei exatamente, mas se eu não me engano tem entre 2 e 3 milhões de habitantes. É mais do que o dobro, né? Tem mais do que o dobro de habitantes de Maceió. Então aí vem uma outra questão. O número absoluto de Recife é maior do que de Maceió. Né? Mas eu não posso afirmar, a partir desses números absolutos, que a prevalência em Recife é maior do que em Maceió. Por quê? Para saber a prevalência, eu preciso comparar esses números em relação às populações. Eu preciso pegar a população de Maceió. Né? Então, pegar esse número aqui e dividir pela população de Maceió. Aí eu pego esse número aqui e divido pela população de Recife. E aí eu vou ver, então, onde eu tenho uma prevalência maior em relação às suas populações. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer quando a gente quer comparar, quer saber em qual localidade a gente tem um impacto maior daquela doença. Né? A gente tem uma prevalência maior de alguma doença. Bom, então, por isso a gente faz o seguinte, ó, se eu pegar número de casos em Maceió e a população de Maceió, né? Aqui a população de Maceió tá, em 2013 era de 629 mil pessoas. Né? A gente já tem aí 8 anos, né?
Em Recife, né, aqui é o número de casos declarados de hipertensão e a população de Recife naquela época, que era de 1.100.000 pessoas. Então, se a gente dividir 152 mil por 629, vai dar 24,2%. Se eu dividir 269 por 1.100.000, vai dar 24,5%. Então, vejam, apesar, né, de esse número, né, ser bem maior que esse, quase o dobro, né, mas proporcionalmente às suas populações, a prevalência é praticamente a mesma, né, 24,2 e 24,5. Então quase não tem diferença na prevalência de hipertensão, ou tinha diferença, né? Porque a gente está falando de 2013, tá? Não sei agora, a gente precisava ver os dados de agora. Mas quase não havia diferença entre a prevalência de população em Maceió e Recife, eram muito próximas. Tá bom? Deu para entender isso, Felipe? A importância de a gente medir isso em relação à população? Deu sim, professor. E é muito comum, gente, vocês vão ver isso muito, que ao invés de estar em porcentagem, é muito comum a gente medir isso em uma proporção de uma população. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, porque o que é um número em porcentagem? 24,2% é 24,2 dividido por 100. Então significa o seguinte, eu tenho a cada 100 habitantes, né, aproximadamente 24 tem hipertensão. Né? Só que ao invés de usar 100 habitantes, eu posso falar em 1.000 habitantes, em 10.000 habitantes, em 100.000 habitantes. Então é só eu multiplicar isso aqui por 10, por 100, por 1.000. Então se eu pego 100 e multiplico por 1.000, então eu vou ter 24,2 vezes 1.000, vai dar 24.200. Então eu poderia dizer assim, para cada 100.000 habitantes, 24.200 tem hipertensão. É muito comum a gente escrever a taxa de prevalência em relação a uma potência de 10, né, de habitantes. Eu vou pegar um exemplo para mostrar isso na prática para vocês. Eu vou abrir aqui Eu fui abrir aqui uma página e acabei sem querer saindo aqui do Meet. Ó, eu vou abrir essa página para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. É muito comum, eu só quero mostrar essa tela para vocês para dizer assim, ó, é muito comum, ao invés de a gente colocar, né, em porcentagem, a gente fazer comparações por uma outra parcela da população. Aqui, por exemplo, eu abri um site que traz dados do mundo todo da Covid. Vamos botar aqui na comparação. Pronto. Então, para você comparar, né, qual é o país que teve mais casos de Covid, né? Então, vocês estão vendo, gente, essa página aqui? Sim. Então, o país que teve mais casos de Covid, oficialmente, né, notificado, foi os Estados Unidos. Ó. Primeiro lugar aqui, número de casos, ó, 37 milhões de casos. Depois vem a Índia, depois vem o Brasil, a Rússia, a França. Agora, veja, a população dos Estados Unidos é de 300 milhões de habitantes. Então, o Brasil tem 210, os Estados Unidos tem mais de 300 milhões. Então, você pode dizer assim, bom, a população norte-americana ou estadunidense é maior que a brasileira, portanto, lá vai ser natural que tenha mais casos, né? Agora, a população da China, né, ou da Índia, a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, se fosse só isso, né,
o número de casos de Covid na Índia teria que ser bem maior do que nos Estados Unidos. Sem falar da China, que é o país com a maior população mundial, que a gente nem sei onde está aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo achar a China. Nem sei onde está a China, estava aqui. Então, eu não posso comparar o número de casos simplesmente com o número absoluto. É por isso que eu preciso comparar tomando como referência a população, né? E a mesma coisa para o número de mortes, a mesma coisa para o número que é o número de mortes, né? Nos Estados Unidos teve 637 mil mortes, no Brasil 569, né? Então o Brasil é o segundo país no mundo com mais mortes por Covid-19 até agora, tá? Mas isso em números absolutos. Agora, e quando a gente vai comparar isso com a população? Então aí você vem aqui, ó, total de casos para 1 milhão de habitantes, né? Aqui ele usa referência para 1 milhão. É isso que eu estava querendo mostrar para vocês, né? É muito comum, ao invés de a gente colocar em porcentagem, a gente fazer essa comparação usando outra potência de base 10. Você pode comparar usando como referência 100 mil pessoas, 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Depende muito da magnitude que você está querendo comparar, tá? Então a gente utiliza potências de base 10 para escrever isso aqui. Aqui, por exemplo, é o total de casos para cada 1 milhão de pessoas. Então, nos Estados Unidos, você tem 112 mil casos, porque aqui é vírgula, é o ponto que a gente usa, tá? Então, 112 mil casos, aproximadamente, para cada 1 milhão de habitantes. Enquanto no Brasil, a gente teve 95 mil casos para cada 1 milhão de habitantes. Ou na França, por exemplo, teve uma média maior que a brasileira, 98, quase 99 mil casos. Na Argentina, 111 mil casos. Tá vendo? Ó, na Espanha, mais de 100 mil casos. Isso para cada 1 milhão de habitantes, né? Tá? Depois, quando a gente vai olhar as mortes, né? Então, proporcionalmente, ó, o Brasil teve 2.700 mortes aproximadamente para cada 1 milhão de habitantes. Então nós tivemos proporcionalmente à população mais morte do que nos Estados Unidos, né? Apesar de o número absoluto ser maior, mas aqui, quando se compara com a população, a gente teve mais mortes, né? Depois, 2.657, aqui todos os países, o Brasil foi o maior desses aqui, né? Não sei se tem algum. Aqui você teve, ó, no Peru, o número é mais do que o dobro que o Brasil, 5.895, quer dizer, quase 6 mil mortes para cada 1 milhão de habitantes, né? E assim vai. Bom, depois você tem a testagem, né? Mesma coisa. Então você sempre compara, gente, com a população. Então veja, o Brasil aplicou 56 milhões de testes, né? Nos Estados Unidos, 555. Na Índia, 494 mil, né? Mil não, milhões, né? E aí, quando se compara com a população, aí você tem, ó, no Brasil, foram 261 mil testes para cada 1 milhão de habitantes. Então, de novo, não é como o Brasil testou pouco, né? Nos Estados Unidos foi 1.667, na Índia 354 mil. Bem, e assim vai, gente, tá? Então, tudo se a gente quiser fazer comparações de locais diferentes, a gente tem que comparar, tem que achar um referencial. E no caso, o melhor referencial que a gente tem é a população, tá? E aí você vai sempre poder expressar esse resultado com uma potência de base 10. Então, quando a gente fala em porcentagem, eu estou dividindo por 100. Então, eu estou pegando para cada 100 habitantes. Ao invés de dividir por 100, eu posso dividir por 1.000, por 100 mil, por 10 mil, por 1 milhão. Então, eu posso sempre escrever isso em parcelas da população. Ok? Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Tranquilo. Jóia. Para mim ficou claro. Deixa eu mudar aqui voltar lá para outro slide. Então, essa era a questão quando a gente vai fazer essa comparação, né? Bem, deixa eu... Bom, em epidemiologia,
a pesquisa causal requer que duas distinções fundamentais sejam feitas, né? Primeiro, a gente tem fatores de risco e segundo, o desfecho. Então, se eu quero estudar uma associação, gente, eu preciso ter muito claro, né, qual é o desfecho que eu estou querendo estudar e quais são os fatores de risco, né, que eu estou querendo associar a esse desfecho. Isso aqui é super importante, né? E aparece, apesar, né, disso parecer algo super simples, gente, eu tenho visto, né, que muita gente ainda faz uma confusão muito grande. E aí eu vou explicar para vocês, por exemplo, se isso aqui não está muito bem definido, né, você vai desenvolver o seu projeto, como vocês vão fazer novamente nessa disciplina, de maneira parecida, mas um pouco agora mais elaborado, porque a gente já vai ter mais ferramentas. Na segunda parte da disciplina, vocês vão desenvolver um projeto aqui também, como vocês fizeram lá na filosofia e metodologia científica, né? E aí vocês vão ver que muita gente, se não deixa isso claro, né, qual é o desfecho, qual o fator de risco que você está querendo associar esse desfecho. E aí, a partir disso, você vai definir qual a sua variável dependente e qual a sua variável independente, né, ou qual a sua variável primária e qual a sua variável secundária, aqui é a mesma coisa, né? Então, por isso que, por que isso é importante? Porque você definindo isso aqui muito bem, você define quais são as variáveis que você vai utilizar para medir esse desfecho e esse fator de risco. Você tendo isso muito bem definido, você vai montar o seu instrumento ou vai escolher um instrumento já validado, você sabe o que você quer medir, você não fica perdido. Eu tenho visto, em alguns trabalhos que eu tenho participado, tenho feito, que o pessoal não se preocupa muito com isso no planejamento da pesquisa, aí depois sai pegando questionários, aplicando instrumentos aí, sem saber ao certo o que está querendo medir. Aí vai coletando informações, quem vai responder fica entediado, porque é um monte de pergunta, e a pessoa não sabe nem o que vai utilizar. Então, é super importante essa definição, tá? Então, a gente quer definir uma causa. Bom, causa para quê? Qual é o desfecho? Quais são os fatores de risco que eu estou querendo avaliar para esse desfecho? Então, a partir disso, eu vou definir a minha variável dependente e a minha variável independente. Quer dizer, a minha variável primária e a minha variável secundária. Tá? Depois eu posso elencar os dados complementares até para fazer outras análises, tá? Mas o cerne do meu estudo, da minha pesquisa, vai estar aqui. Tá? Então, por exemplo, a associação entre sintomas e curso clínico grave em pacientes da Covid-19. Esse exemplo eu peguei de um resumo que a gente enviou ano passado para um congresso, em que a gente, isso veio de uma pesquisa maior que a gente estava fazendo, a gente fez um recorte, né, e aí a gente foi analisar os sintomas que estavam relacionados ao desenvolvimento de casos graves de Covid. E entre esses sintomas, a gente tinha lá elencado vários sintomas, a gente escolheu um. Então a gente pegou, por exemplo, a febre. Mas será que a febre é um fator de risco para o curso de casos graves de Covid? Então a gente veja, o fator de risco que a gente foi analisar era a febre, né, e o desfecho, casos graves de Covid. Então a gente foi fazer analisar essa associação, né? Então, fator de risco febre, e a gente mediu a febre como? Tá? Então a gente foi olhar na literatura o que era recomendado como febre alta para o desenvolvimento de casos graves de Covid. Aí a gente viu que um ponto que estava sendo, que estava aparecendo muito na literatura, era 39 graus. Mas no instrumento que a gente utilizou, a gente não tinha essa divisão, a gente tinha divisão acima de 38 graus e meio, então a gente adotou esse critério. Então a gente estava usando como febre alta acima de 38 graus e meio. Então esse era o nosso fator de risco que estava sendo considerado, estava sendo analisado. E desfecho. Então, como é que a gente mediu
os pacientes que tiveram cursos clínicos graves para Covid-19. Então, a gente considerou que os pacientes que tiveram cursos clínicos graves, eles foram hospitalizados. Então, a gente mediu a febre, né, usando como parâmetro 38 graus e meio. Então, quem tinha temperatura acima de 38 graus e meio, a gente considerava febre alta. E o desfecho a gente mediu pela hospitalização. Os pacientes hospitalizados, então, eram os pacientes que tinham curso clínico grave de Covid. Tá? Aí a gente analisou uma amostra com 174 mais 70 pacientes. Então, vai dar o quê? 244, né? 244. E aí a gente faz essa análise, gente, a gente começa a fazer essa análise de associação, ó, então não esqueçam disso aqui, isso aqui é uma coisa que vocês vão se deparar muito ao longo do curso de vocês. A gente começa a fazer essa análise de associação, quando a gente quer analisar a associação entre um fator de risco e um desfecho, utilizando uma tabela de contingência. Tá? Então, uma tabela de contingência, nesse caso, eu tenho um fator de risco com duas categorias, um desfecho com duas categorias, então vai ser uma tabela 2x2. É uma tabela com duas linhas e duas colunas. Então, a febre ela foi dividida aqui até 38 graus e meio, a temperatura até 38 graus e meio e acima de 38 graus e meio. O desfecho, pacientes não hospitalizados e pacientes hospitalizados. Aí eu fui pegar na minha amostra e fui olhar quantos pacientes tiveram, registraram temperatura até 38 graus e meio e não foram hospitalizados. Então, eu tinha lá 96 pacientes. Aí depois eu tinha 78 pacientes tiveram temperatura até 38 graus e meio e foram hospitalizados. Então, 96 mais 78, 174 pacientes registraram temperaturas de até 38 graus e meio. Tá? E 70 pacientes registraram temperaturas acima de 38 graus e meio. Sendo que desses 70, 34 não foram hospitalizados e 36 foram hospitalizados. Então, no total, eu tenho 130 pacientes não foram hospitalizados, 114 foram hospitalizados. 174 tiveram temperatura até 38 graus e meio e 70 tiveram temperatura acima de 38 graus e meio. Então, se eu somar aqui, vai dar os 244, se eu somar aqui, vai dar os 244. No total, eu tenho 244 pacientes na minha amostra. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Essa tabela? Deu sim, professor. Essa tabela é chamada de tabela de contingência. Então, naquele exemplo inicial que a Débora apresentou, do grupo 2, né? Então, se eu quiser estudar, será que o consumo de alimentos ultraprocessados é fator de risco para o desenvolvimento de obesidade? Então, eu vou pegar uma amostra, certo? De pessoas, e aí, lá no CISVAN, né? E aí eu vou olhar, né? Vou separar aqui, ó. Fator de risco. Qual vai ser o meu fator de risco nesse caso? Pode repetir a pergunta, professor? Não sei se vocês lembram quando a Débora fez a apresentação, a primeira apresentação. Aquele grupo da Débora, chegou o grupo 2, eles analisaram o consumo de alimentos ultraprocessados e o desenvolvimento de pessoas com a prevalência de pessoas acima do peso, tanto com sobrepeso quanto obesidade. E eles perceberam naquela amostra que eles estudaram, a partir do CISVAN, que a prevalência de pessoas acima do peso e a prevalência de pessoas que consomem alimentos ultraprocessados eram próximas. E a partir disso, elas construíram uma hipótese de que essas características, né, podem estar associadas. Tá? Aí eu pergunto para você, se a gente quiser fazer um estudo, né, para saber
se os alimentos ultraprocessados, ou melhor, o consumo de alimentos ultraprocessados está associado, né, ao sobrepeso ou obesidade. Então, o consumo de alimentos ultraprocessados está associado, tá, à prevalência de pessoas acima do peso. Então, nesse estudo, qual é o meu fator de risco? Seriam os alimentos ultraprocessados? Perfeito. São os alimentos ultraprocessados, tá? Então, o meu fator de risco vai ser assim, consumo de alimentos ultraprocessados. Aí, aqui eu vou ter duas categorias, sim ou não. Tá? Então, eu faria uma tabelinha dessa 2x2 e eu ia colocar aqui, pessoa consome ou não consome, sim ou não. Tá? Então, o consumo de alimentos ultraprocessados vai ser o fator de risco. E qual vai ser o meu desfecho? Seria a prevalência de obesidade? Isso, perfeito. Então, o meu desfecho vai ser a prevalência de sobrepeso ou obesidade, tá? Eu estou querendo estudar acima do peso, então eu vou considerar isso, sobrepeso ou obesidade. Então, eu vou pegar aqui, ó, fator de risco vai ser consumo de alimento ultraprocessado. Eu vou ter duas categorias, consome ou não consome, então é sim ou não. E aqui o desfecho vai ser sobrepeso ou obesidade. Então eu vou colocar, a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, sim ou não? Tá? Então veja que são variáveis categóricas. Aí eu vou contar na minha amostra quantas pessoas consomem alimentos ultraprocessados e têm peso normal, ou normal ou baixo peso. Tá? Aqui, vai estar nessa primeira quadradinha aqui. Depois eu vou contar quantas pessoas consomem alimentos ultraprocessados e estão acima do peso. Vai estar nessa primeira linha e segunda coluna. Deixa eu tentar escrever isso aqui, gente. Quer ver que fica melhor? Só que eu vou ter que colocar no modo apresentação, eu acho. Porque aí eu consigo colocar a canetinha aqui assim, ó. Fica melhor do que eu ficar só falando, né? Ó, eu vou fazer uma tabela, nesse caso, gente, assim, né? Veja, é uma tabela 2x2, né? Aí eu vou colocar aqui, o meu fator de risco é o consumo. Deixa eu pegar, só um minuto, gente. Que escrever com mouse é ruim. Eu comprei para dar aula uma mesa. Deixa eu pegar a mesa aqui que fica melhor. Olha só. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, então, aqui o meu fator de risco, né, vai ser consumo de alimentos ultraprocessados. Então, a pessoa consome sim ou não consome não. Tá? Vou separar aqui as pessoas em duas categorias. Depois aqui o meu desfecho vai ser o quê? Então, vai ser a pessoa tem sobrepeso barra, vou colocar sobrepeso ou obesidade. Aí, de novo, eu vou colocar sim ou não. Tá bom? Então, eu faço uma tabelinha desse tipo para estudar essa associação. Aí eu vou lá na minha amostra, né? Imagina que eu estou usando uma amostra com 500 pessoas, tá? Vamos supor, eu vou colocar aqui, eu tenho uma amostra com N igual a 500. Tá? Se eu não estiver enganado, a prevalência de pessoas que consomem alimentos ultraprocessados é de cerca de 80%. Então, se a gente considerar isso aí, vai dar umas 400 pessoas. Vou colocar aqui. Ó. Então, vamos lá. Dessas 500 pessoas, eu identifico que 400
consomem alimentos ultraprocessados. Desculpa, gente, tá errado isso aqui. Voltar. O que... Deixa eu apagar esse 400 aqui. Então, eu vejo lá. 400, eu vou colocar aqui, 400 consomem alimentos ultraprocessados. Porque consumo de alimentos ultraprocessados está nessa linha aqui, ó. Tá? Mas pode estar aqui ou aqui. E 100 pessoas não consomem alimentos ultraprocessados. Então, no total, eu tenho 500 pessoas, né? Se eu somar aqui, ó, as 500 pessoas da minha amostra. Bom, mas aí eu vou pegar essas 400 pessoas que consomem alimentos ultraprocessados e vou perguntar para elas: ô fulano, você consome? Ok. Agora, vamos medir aí a sua altura e seu peso, vamos calcular o seu IMC. Aí eu vou ver se ela tem baixo peso, peso normal, sobrepeso ou obesidade. Então, eu vou, dessas 400 pessoas, vamos pegar aqui, vamos imaginar que 100 pessoas, tá? Tem baixo peso ou peso normal e 300 pessoas aqui tem sobrepeso ou obesidade. Bom, então, dessas 400 pessoas, 100 estão aqui e 300 aqui. Então, no total, 400. E dessas 100 pessoas que não consomem, né, alimentos ultraprocessados, então imagine que eu tenho 80 pessoas aqui, tá? 80 pessoas aqui e 20 aqui. Então, no total aqui, ó, se eu somar, eu tenho aqui 180 e aqui eu tenho 320. Bom? Então, o que essa tabela representa, gente? Eu tenho 100 pessoas, né, que consomem alimentos ultraprocessados e têm peso normal ou baixo peso, né? Não tem sobrepeso nem obesidade. Espera aí, gente, aqui eu errei. Aqui era para ser o contrário, né? Porque não, isso aqui tá errado, eu errei aqui. Deixa eu ver se eu inverto aqui. Espera aí. Sobrepeso. Eu errei aqui, gente, porque isso aqui não faz sentido, né? Eu troquei aqui, ó. Deixa eu arrumar. Saco. O que a gente... Só para ficar mais coerente, né? Ó, eu errei, porque aqui tem que ser maior. Aqui tem que ser 300 e aqui tem que ser 100. E aqui eu vou trocar. Era melhor eu ter trocado em cima, mas tudo bem. Deixa eu trocar aqui. Eu inverti as colunas. Vou botar aqui 80 e aqui 20. E aqui eu vou botar, então, aqui vai ser 300. Deixa eu arrumar aqui. Vou botar aqui 380 e aqui 120. Acho que agora está certo. Vamos conferir. Ó. O que a gente tem aqui? Ó? Então, aqui, ó, das 400 pessoas que consomem alimentos ultraprocessados, 300 têm sobrepeso ou obesidade. Tá? E 100 dessas 400 pessoas têm peso normal ou baixo peso. Né? Não tem nem sobrepeso nem obesidade. Tá? Agora está mais coerente. Das pessoas que não consomem alimentos ultraprocessados, aqui não era para ter invertido, então, não consomem, não consome. Não consome. Aqui estava certo. Eita confusão que eu fiz.
Peraí, gente, deixa eu arrumar, porque eu fiz uma confusão aqui, ó. Aqui tava certo, eu só tinha trocado em... Eu só tinha trocado em cima. Porque das que não consomem, né? Então, vou botar aqui é 20. Opa, 20 e aqui 80, tá? Esse 2 ficou meio feio. 20 e 80. Tá. Então aqui embaixo vai ser 320 e aqui vai ser 180. Pronto. Tá? Agora ficou, vamos ver, agora ficou, deve ter ficado mais lógico, né? Então, das pessoas que não consomem alimentos ultraprocessados, 20, né, tem sobrepeso e obesidade e 80, tá? Não tem sobrepeso e obesidade. Então, no total, aqui a gente tem 320, no total 180. Aqui no total 100 e aqui no total 400. Pronto, agora ficou mais coerente, né? Então, esse tipo de tabela, gente, é chamada de tabela de contingência. E ela é utilizada para a gente estudar, né, a associação entre um fator de risco e um desfecho. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Eu fiz uma confusão aí. Deu para entender? Eu consegui entender, professor. Fiquei meio confuso no 80 e o 20 ali, mas depois que eu corrigi, ficou tudo certo. Eu me confundi na hora de colocar, né? Mas a ideia é a seguinte, né? Porque, veja, as pessoas que não consomem, tô partindo da ideia das pessoas que não consomem alimento ultraprocessado, eu estou partindo já, porque isso aqui é uma suposição que eu estou fazendo, né? De maneira que a maioria tem peso normal, né? Por isso que eu coloquei o 20 aqui e o 80 aqui, tá? Então aqui, esse 300 representa o quê? Pessoas que consomem alimentos ultraprocessados e têm sobrepeso ou obesidade. Esse 100 são pessoas que consomem alimentos ultraprocessados e não têm sobrepeso ou obesidade. Tá? Então aqui essas pessoas têm ou baixo peso ou peso normal, são eutróficas. Tá? Aqui, esses 20 representam pessoas que não consomem alimentos ultraprocessados, mas têm ou sobrepeso ou obesidade. E aqui, 80 pessoas não consomem alimentos ultraprocessados e também não têm sobrepeso nem obesidade. Então, são pessoas que têm o peso normal ou baixo peso. Tá bom? Então, esse tipo de tabela, gente, nós vamos utilizar para estudar associações, né? Então, esse exemplo aqui foi naquele caso do exemplo que a Débora deu lá no início da aula, né? Se a gente fosse fazer um estudo dessa associação que elas propuseram, a gente ia ter que montar uma tabela desse tipo. Tá? Sempre, então, a gente vai associar um fator de risco com um desfecho. Tá bom? Muito bem. E aí, como é que a gente vai fazer essa medida, né? Aí o que vai entrar aqui, gente, é probabilidade, né? É a mesma probabilidade que vocês estudaram lá no colégio, para quem lembra do ensino médio, quando vocês estudaram probabilidade. É isso que a gente vai calcular. Então, qual a probabilidade da ocorrência de um desfecho em saúde em uma determinada amostra, grupo ou população durante um período de tempo? Aí vejam o seguinte, ó, se vocês lembrarem da aula da semana passada, né? Lembra das 3 perguntas que elas são utilizadas para a gente operacionalizar a epidemiologia? Então, ó, o desfecho é o que é que nós estamos querendo estudar. Então, desfecho. Em que amostra ou em que grupo da população? Tá? Normalmente, os estudos epidemiológicos, eles utilizam amostras. Agora, essas amostras são parte ou representam uma população. Então, que população é essa? Né? E aí a amostra vai ser representativa dessa população. Então, vai responder a pergunta, quem nós estamos querendo estudar? E qual é o intervalo de tempo? Qual é o período de tempo? Tá? Então, daqui vem o conceito de risco. Então, a gente tem a população, ou a amostra, enfim, dependendo do seu estudo, e o desfecho. Então, se você está querendo estudar
obesidade no grupo de mulheres adolescentes. Se eu não me engano, uma das equipes que fez a apresentação, se eu não me engano, falou de mulheres adolescentes. Então, a sua população vão ser todas as mulheres adolescentes de uma certa região, né? As mulheres adolescentes de Maceió, as mulheres adolescentes de Alagoas, as mulheres adolescentes do Nordeste, as mulheres adolescentes do Brasil, enfim, a população vai ser mulheres adolescentes de uma certa região. Em que ano, né? Pode ser em um ano, pode ser num intervalo de anos. Então vocês vão definir o período de tempo. Tá? Bom, e qual vai ser o desfecho? Bom, o desfecho vai ser das mulheres adolescentes, né, na região que você está querendo estudar, quantas são obesas? Então, o desfecho vai ser as mulheres adolescentes obesas. Então, por isso que aqui a gente usando diagramas de Venn, que são diagramas representando conjuntos, o desfecho é um subconjunto da sua população ou da sua amostra. E aí o risco ou a prevalência, a mesma coisa, a gente usou muito o termo prevalência naquelas apresentações, eu poderia falar do risco, o que eu estou calculando? Qual é o risco de uma pessoa, ou no caso, se eu estou trabalhando com mulheres adolescentes, qual é o risco nesta população que eu estou estudando de uma mulher adolescente desenvolver esse desfecho? Se o desfecho é obesidade, então vamos lá. Se o desfecho é obesidade no grupo de mulheres adolescentes, eu quero falar, qual é o risco de uma adolescente mulher desenvolver obesidade em Maceió? Então, o que eu faço? Eu vou pegar a população das adolescentes, das mulheres adolescentes, tá? Aí eu vou pegar quantas obesas eu tenho nessa população, tá? E aí eu calculo esta probabilidade. Então, o que é a probabilidade? Se vocês lembrarem lá do ensino médio, né? Essa probabilidade a gente chama de probabilidade teórica. É uma divisão. A gente pega eu pego o número de mulheres adolescentes obesas, que é o meu desfecho, e divido pelo número de mulheres adolescentes da população que eu estou estudando. Então, essa divisão vai dar o meu desfecho. Naquele caso, naquele exemplo que eu dei do estudo da febre, né, da febre alta, como fator de risco para o desenvolvimento de casos graves de Covid, o que a gente tinha, né? A gente tinha das pessoas que tiveram febre acima de 38 graus e meio, então eu tenho 34 mais 36, então essa soma dá 70. Então a minha população aqui, ó, são as pessoas que desenvolveram febre alta. Dessas pessoas, né, quantas foram hospitalizadas? Então dessas pessoas, 36 foram hospitalizadas. Então, ó, 36 tiveram o meu desfecho, que é ser hospitalizado. Então, o risco, né, de uma pessoa que teve febre alta ser hospitalizada, nessa minha amostra, foi de 36 em 70. Então, se eu dividir 36 por 70, vai dar 0,514 ou 51,4%. Então, o risco de uma pessoa que teve febre acima de 38 graus e meio ser hospitalizada foi de 51,4%. Então, eu posso generalizar isso para a minha população. Aí existem técnicas que vocês vão aprender lá na estatística, como é que a gente faz essa transposição da amostra para a população. Quando a gente calcula um resultado para a nossa amostra, a gente está fazendo uma estimativa do valor populacional, tá? Mas o risco, gente, aqui e aí o risco aqui é igual à prevalência, né? É a prevalência desse meu desfecho, vai ser uma probabilidade. Então é só dividir aqui um para o outro. Portanto, a probabilidade de uma pessoa que apresentou temperatura acima de 38 graus e meio ser hospitalizada é de 51,4%. Professor, com licença. Pois não, pode falar. Vem da onde? Esse 70 veio dessa soma aqui, ó, Felipe. Ó, é 34 mais 36. Certo. Porque o que eu estou querendo? Eu estou querendo calcular, ó, qual a probabilidade da pessoa
que desenvolveu temperatura acima de 38 graus e meio ser hospitalizado. Então, a minha população, o grupo que eu estou estudando são as pessoas que desenvolveram temperatura acima de 38 graus e meio. Então, por isso que eu somo, ó, 34 mais 36. Então, esse P aqui, ó, vai ser 34 mais 36. Essas 34 pessoas não foram hospitalizadas. Então, elas estão nessa parte azul aqui, ó, porque elas não tiveram o desfecho. O que é o meu desfecho? Meu desfecho é que as pessoas foram hospitalizadas. Então, o meu desfecho é 36. Tá? Aqui dentro eu tenho 36. Então, é 36 dividido por 70, que é o total. Tá bom? Tá certo. Deu para entender isso um pouquinho, gente? A gente vai praticar um pouquinho isso aí na sequência. Mas deu para entender de maneira geral, assim, essa Eu relação? entendi, professor. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta, gente, antes de a gente avançar? Deu pra entender. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer um intervalinho aqui, tomar uma água no banheiro, mas a gente já tá meio. Essa coisa da internet atrasou, mas eu tô com a boca seca aqui, querendo ir no banheiro. Vamos fazer um intervalo, gente, mas tem que ser coisa rápida, tá? Vamos fazer um intervalo assim, ó. São 15h39, 10 minutinhos, a gente volta 15h50, aí nesse finalzinho eu tento arrematar o que der, o que faltar, a gente continua semana que vem. Bom, pode ser um intervalo de 10 minutos, tá? Tá certo. Tá bom. Vou botar aqui, ó. 15h50 a gente volta.
Bem, pessoal, vamos voltar então para a reta final aí da nossa aula. Então, deixa eu compartilhar aqui. Bom, então vamos lá. Ó. A gente estava falando aqui, né, que o risco nada mais é do que, então, a probabilidade da ocorrência de um desfecho em uma determinada amostra, grupo ou população durante um período de tempo. Tá? Então, a gente viu esse exemplo, que o risco, né, de uma pessoa que tem febre acima de 38 graus e meio desenvolver, né, uma forma grave da Covid, e que aqui é medido como precisar ser hospitalizada, é de 51,4%. Então, esse risco foi calculado através de uma amostra. Bem, mas um conceito importante aqui é esse conceito da população em que você está estudando. Né? E aí vem, o que é então esse grupo de risco? Né? Não é toda a população, então é só a população ou parte da população que está exposta ao fator de risco. Então, se você vai fazer, por exemplo, um estudo acerca da prevalência de câncer de colo uterino, né? Então, câncer de colo uterino, ele só se desenvolve em mulheres. Então, se você pegar a população total de uma localidade em que você vai fazer o estudo, né, não vai ser a população total do seu estudo, já que o grupo de risco do seu estudo é formado só pelas mulheres. Tá? Então, você já vai excluir daqui os homens. Bom, dentre as mulheres, né, então você vai ter grupos entre 0 e 24 anos, 25 e 69 e 70 anos. Então, a população de risco em um estudo sobre carcinoma de colo uterino, você vai considerar só as mulheres entre 25 e 69 anos, porque na literatura científica foi o grupo que foi indicado, que está indicado como grupo de risco para o desenvolvimento de colo uterino. Então, você vai pegar, dentre todas as mulheres, só as mulheres desse grupo, entre 25 e 69 anos. Então, essa vai ser a população que vai ser considerada o grupo de risco, ou a população em risco. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa chamar atenção. Nem sempre a população em risco, ou grupo de risco, é formado por toda a população. Mas é a população, ou é a parte da população que pode desenvolver aquele desfecho a partir do risco que está sendo analisado. Bom, por exemplo, né, aqui a gente tem, então, né, naquela primeira figura em que a gente colocou, né, toda a população, e aqui a gente vai considerar, então, a população em risco, tá? A população que está exposta vai ser dividido por esse traço aqui. Então, se você pegar toda a população, você vai ter o desfecho é um subconjunto da população em risco. Aí você vai ter aqui 4 partes, né? Você vai ter, então, da população que está exposta a que desenvolveu o seu desfecho. Da população que não estava exposta, a parte que não desenvolveu o seu desfecho. Então, com isso, você pode calcular 2 riscos diferentes. O risco de exposição e o risco de não exposição. Quer dizer, o risco de exposição qual é o risco de desenvolver o desfecho, considerando que a pessoa não estava exposta. Então, você vai pegar, ou melhor, desculpa, a pessoa que estava exposta aqui nesse caso, né? O risco a partir da exposição. Então, você vai pegar a parcela das pessoas que desenvolveram o desfecho, que estavam expostas e desenvolveram o desfecho, esse pedaço aqui. E vai dividir pelo grupo de pessoas que estavam expostas, tá? Então, a parte, o lado esquerdo, né? O que está do lado esquerdo desse segmento tracejado, né? Total, vai ser aqui embaixo no denominador, e o numerador, a parte de cima, são as pessoas que desenvolveram o desfecho. Então, é sempre assim, quem desenvolveu o desfecho pelo total de quem está em risco. E depois, qual o risco de uma pessoa que não está exposta ao fator de risco desenvolver o desfecho? Então, você vai pegar, as pessoas que não estão expostas estão do lado aqui
direito dessa linha tracejada. Tá? Então, no denominador, eu coloco todo o grupo. Então, as pessoas não estão expostas, vai ser todo mundo. E no numerador, só as pessoas que desenvolveram o desfecho, que desenvolveram a doença. Então, essa razão vai me dar o quê? Vai me dar a probabilidade que é o risco de uma pessoa que não está exposta a desenvolver a doença. Vamos pegar aquele caso clássico do estudo que foi desenvolvido lá no século XX, 1950, 1960, para investigar a associação entre fumar e o desenvolvimento de câncer de pulmão. Né? Então, aqui, por exemplo, eu pegaria as pessoas que fumavam, estariam desse lado de cá. Elas estavam expostas ao risco. O fator de risco aí é fumar, né? O uso de tabaco. O desfecho é desenvolver o câncer de pulmão. Então, as pessoas expostas ao risco são as pessoas que fumavam. Então, eu vou calcular qual é o risco da pessoa que fuma desenvolver câncer de pulmão. Então, nesse grupo das pessoas que fumavam, eu vou pegar e vou ver quantas desenvolveram câncer de pulmão. Então, eu vou calcular o risco de uma pessoa que fuma desenvolver câncer de pulmão, dividindo, né, o número de pessoas que fumavam e desenvolveram câncer de pulmão, dividido pelo número de pessoas que fumavam. Tá? Então, aqui vai dar o risco da pessoa que fuma desenvolver câncer de pulmão. Desse lado, eu tenho o risco da pessoa que não fuma desenvolver câncer de pulmão. Então, eu vou pegar e vou fazer agora a divisão. Vou pegar as pessoas que não fumam, né, e vou pegar quantas desenvolveram câncer de pulmão. Né? Vou dividir, então, o número de pessoas que desenvolveram câncer de pulmão dentre todas as pessoas que fumavam. Então, eu vou ter o risco da pessoa que não fuma desenvolver câncer de pulmão. Aí eu posso comparar os dois riscos, eu posso comparar dividindo esses riscos, eu posso comparar fazendo a diferença entre esses riscos. Né? Para esse caso que eu dei, a gente sabe que o risco de uma pessoa que fuma desenvolver câncer de pulmão é maior do que o risco de uma pessoa que não fuma. Né? E aí, fazendo essa comparação, a gente pode ver o quanto é maior, qual a diferença de riscos, qual a razão de riscos. Então, a gente vai ter algumas medidas que a gente pode utilizar nesses estudos de associação. Eu vou falar delas daqui a pouco. Então, a gente pode utilizar a diferença de riscos, a gente pode usar a razão de risco, que é o risco relativo, para fazer essa comparação entre os dois grupos. Deu para entender isso aqui, gente? Então, a gente tem isso aqui, ó. Tá? O fator de risco, de maneira genérica, né? A gente pode distribuir isso numa tabela de contingência. Então, eu tenho o fator de risco, tenho a doença. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, A, B, C e D. Então, a soma A, B, C e D, então esse total vai dar o número de pessoas da minha amostra. Né? Então, quantas pessoas estavam expostas ao fator de risco? Então, o fator de risco estava presente para A mais B. E o fator de risco estava ausente para C mais D. Quantas pessoas desenvolveram o desfecho, desenvolveram a doença? Então, eu tenho A mais C desenvolveram a doença e B mais C não desenvolveram. Então, eu posso até calcular aqui, ó, qual vai ser o meu risco de exposição. Deixa eu colocar na forma para eu colocar aqui a caneta, gente. Então, usando aqui essa tabelinha, tá? A, B, C e D. Qual é o meu risco de exposição a esse desfecho? A esse fator. Desculpa, exposição a esse desfecho, não, desculpa. Exposição a esse fator de risco, né? Tá? Então, ó, o risco de exposição, utilizando esse caso aqui. Então, vamos lá. Quantas pessoas. Ó, olha aqui para essa tabela, gente. Eu pergunto a vocês. Quantas pessoas estavam expostas a esse fator de risco aqui que eu estou estudando? Tá? Eu quero estudar. Essa tabela aqui serve para estudar a associação entre um fator de risco genérico e o desenvolvimento de uma doença. Vocês podem pensar aqui, ó, consumo de alimento ultraprocessado e obesidade. Tá? Pergunto a vocês, baseado nessa tabela aqui genérica, aqui é A, B, C e D são quantidades. Quantas pessoas estavam expostas a esse fator de risco? Quer dizer, quantas pessoas consumiam alimentos ultraprocessados aqui nessa tabela?
Será que vocês estão me ouvindo, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui minha conexão. Eu estou ouvindo, professor. Então, eu estava assustado. Falei, será que a minha internet caiu? Não tem ninguém ouvindo? Vocês estão aí, né, gente? Sim, professor. Então, vamos lá. Vou perguntar de novo. Baseado nessa tabela aqui, ó. Quero saber. O fator de risco é consumo de alimentos ultraprocessados, tá? E a doença vai ser obesidade. Eu quero saber quantas pessoas aqui responderam que consumiam alimentos ultraprocessados. Seria o total ali? A mais B mais C mais D? Será? Vocês concordam com a Tamires que todas as pessoas que participaram da pesquisa consomem alimentos ultraprocessados? Ah, não, eu entendi que responderam a pesquisa, mas aí seria o presente, A mais C, né? Isso, você tem razão. Ó. Todos os que participaram é essa soma, é A mais B mais C mais D. O fator de risco, Tamires, é o consumo de alimentos ultraprocessados, tá? Consumo de alimentos ultraprocessados. Então, esse é o fator de risco. Então, quando eu digo assim, o fator de risco está presente, significa que sim, aqui são as pessoas que consumiam alimentos ultraprocessados. E o fator de risco está ausente são as pessoas que não consumiam alimentos ultraprocessados. Então, nessa linha, eu tenho as pessoas que consumiam, portanto, as pessoas que estavam expostas a esse fator de risco. Então, vai ser A mais B. Tá bom? Então, as pessoas que estão expostas. Dessas pessoas que estão expostas, quantas desenvolveram a doença? Onde é que a gente olha, professor? Quantas desenvolveram? Então, vamos lá. Ó. A doença está aqui, certo? Então, quando eu digo assim, doença presente, significa que a pessoa ficou doente. Doença ausente. Então, não... é A mais C, né, professor? Isso. Então, ó, você tem razão. A mais C são todas as pessoas que desenvolveram a doença. Ok. Então, todas as pessoas que participaram da pesquisa e desenvolveram a doença é A mais C. Agora, eu só quero saber, das pessoas que consumiam alimentos ultraprocessados, tá? Então, das pessoas que estavam expostas, quantas desenvolveram a doença? A, no caso, né? Isso, perfeito. Aí é só A, porque se eu digo assim, ó, entre as pessoas que consumiam. Então, as pessoas que consumiam alimentos ultraprocessados são as pessoas que estão nessa linha aqui, ó. Na linha de baixo, as pessoas não consumiam, elas não estavam expostas ao fator de risco. O fator de risco estava ausente. Então, aqui a pessoa não consome alimento ultraprocessado. Então, as pessoas que estão expostas são as pessoas que estão na primeira linha. Dessas pessoas, há pessoas que desenvolveram a doença, desenvolveram o desfecho, que aqui no caso pode ser obesidade, né? Vai ser obesidade. Pronto, professor, agora deu para entender. Então, o risco de uma pessoa que consome alimento ultraprocessado desenvolver obesidade vai ser a probabilidade, né, da pessoa que consome alimento ultraprocessado desenvolver obesidade vai ser A dividido por A mais B. Isso aqui vai... Considerando que A e B são números, isso aqui vai ser um número. Então, isso aqui é o risco da pessoa exposta ao fator de risco desenvolver a doença. Tá? Agora, vamos calcular o risco da pessoa não exposta ao fator de risco desenvolver a doença. Quer dizer,
Qual é o risco agora da pessoa que não consome alimento ultraprocessado desenvolver a doença? Bom, então pergunto a vocês, quantas pessoas, qual é o número aí que representa o número de pessoas que não consomem alimento ultraprocessado? É o C, né, professor? Os que não consomem mais apresentam. Isso, perfeito. Ó. As pessoas que não consomem, mas ficaram doentes, é o C, perfeito, é o C. Então aqui vai ser C. As pessoas que não consomem alimentos ultraprocessados, mas ficaram doentes. Agora eu tenho que dividir pelo total de pessoas que não consomem alimentos ultraprocessados. Quantas pessoas não consomem alimentos ultraprocessados? C e D. Isso, perfeito. Porque as pessoas que não consomem estão aqui nessa linha aqui, ó. Algumas tiveram a doença, outras não tiveram. Então vai ser essa soma. Vai ser C mais D. Então aqui eu vou dividir C por C mais D. Tá bom? Então, gente, essa primeira fração vai nos dar o risco de uma pessoa que está exposta ao fator desenvolver o desfecho, e aqui o risco de uma pessoa que não está exposta ao fator desenvolver o desfecho. Então, aí eu posso fazer o quê? Eu posso comparar. Será que o risco da pessoa que consome alimentos ultraprocessados desenvolver obesidade é maior do que o risco da pessoa que não consome? Quanto é maior? Né? Então, eu posso comparar esses dois riscos para estudar essa associação. É isso que a gente faz. Deu para entender isso, gente? Deu sim, professor. Então, veja, aquela ideia de objetivar o conhecimento, né? O que as evidências, a gente vai construindo esse conhecimento de uma forma objetiva. Então, objetivar eu preciso estabelecer uma métrica. Né? Então, esse risco vai ser essa métrica. Eu consigo parametrizar de forma que eu consigo comparar o risco de uma pessoa que consome alimentos ultraprocessados desenvolver obesidade e o risco de uma pessoa que não consome. E aí eu vou comparar esses dois números aqui, para saber quem é maior, quem é menor, quanto é maior, quanto é menor. Tá bom? Bom, já são 4h09, eu vou parar aqui. É até bom que faz esse corte. A gente definiu o que é o risco. Aí na semana que vem eu explico o que é incidência, o que é prevalência, e aí a gente vai continuar falando das medidas de risco, do risco relativo, da diferença de riscos, enfim. Aí eu finalizo isso aqui na semana que vem para fazer com calma, né? Tem bastante coisa ainda, já são 4h10. E aí, então, na semana que vem, gente, eu passo a atividade para vocês, que eu falei que eu ia passar na aula de hoje, mas fica para a semana que vem, quando eu terminar de falar isso. Tá bom? Que aí já fica para B2. Eu vou fechar com as atividades que a gente já tem, eu fecho a B1. Eu só vou aguardar esses dois grupos que faltaram hoje, que não conseguiram apresentar, me enviar. Aí eu fecho as notas e disponibilizo a B1 para vocês. E aí, essa atividade, mais as outras que a gente vai desenvolver, fica para B2. Tá bom? Tá ok, professor. Obrigada pela aula. Gente, obrigado. Desculpa aí pelo problema com a conexão hoje, que acabou atrapalhando um pouco, né? Fez a gente perder um tempinho, mas a gente vai recuperando aí ao longo das próximas aulas. Tá bom? Boa semana aí para vocês, boas aulas e bons estudos. Obrigado pela aula, professor. Tchau, Até tchau. mais. Até.